Bom dia, paz, irmãos, bom dia, Deus os abençoe. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a palavra Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versos 44 e 45. 44 e 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. O 44 diz o seguinte: E disse-lhes: Foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em meu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Amém, amém. Então lhes abriram o entendimento. Meus irmãos, é muito interessante, porque algumas pessoas podem afirmar, eu mesmo já teria talvez afirmado isso, tenha afirmado isso, e ouvi de outras pessoas também dizer que determinados trechos da palavra do Senhor, determinados livros, determinadas expressões são difíceis de compreender, são difíceis de entender. Mas o melhor caminho não é abandonar. O melhor caminho não é deixar de lado tais textos. Não é fazer de conta que eles não existem, e principalmente não desejar entendê-los. Esse não é o melhor caminho. Porque, vejam bem, vamos pensar o seguinte: imagine uma pessoa que se propõe a trabalhar o seu corpo físico, a exercitar o seu corpo físico, a ter um bom corpo, um corpo sadio, um corpo forte, um corpo musculoso. E essa pessoa, no primeiro dia, ao chegar em uma academia em busca desse objetivo, depois do final daquela série de exercícios, volta para casa cheio de dores. Achou difícil, achou complicado seu primeiro dia na academia. E aí então ele não volta. Se ele não volta, ele não vai conseguir atingir aquele corpo que ele desejava ter, aquele corpo físico. Mas se apesar das dores e apesar de até mesmo não entender a necessidade de alguns exercícios, de que forma eles podem contribuir para que ele tenha o corpo que deseja, mesmo não compreendendo, ele volta no outro dia, e volta no outro, e no outro, e no outro, até que então aqueles primeiros exercícios já não são tão mais difíceis assim. Ele já compreende a necessidade de trabalhar determinados músculos. Aquele exercício já não demanda dele mais tanto esforço, já parece fácil para ele. Mas não era assim no início. Mas ele não desistiu, ele persistiu, até que ele consegue atingir o nível que desejava em relação ao seu corpo, a ter os músculos que desejava ter. A mesma coisa é com a palavra do Senhor. Se a gente abandonar porque achou difícil, deixar de ler porque achou difícil, nós não vamos ter entendimento, nós não vamos compreender, nós não vamos ter a compreensão que é necessária da palavra de Deus. Então nós devemos fazer o seguinte: ler, reler, pedir ao Senhor que nos abra o entendimento, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, pedir ajuda a outras pessoas, pedir ajuda ao seu pastor, consultar, quem sabe, um comentário bíblico, consultar a outro irmão. Mas se mesmo assim, mesmo depois dessas tentativas de leitura, de releitura e de reler mais uma vez e buscar a ajuda de outras pessoas, ainda assim você não tiver entendimento das páginas que você leu, você pode até deixá-las por algum tempo de lado. Enquanto isso, ore ao Senhor e espere pacientemente para que o Espírito Santo ilumine você, para que você possa estar tendo o seu entendimento aberto, a sua compreensão. Conforme você for crescendo na graça, você vai crescer também em entendimento. Amém, irmãos? Conforme crescemos na graça, crescemos também em entendimento. Enquanto o seu entendimento não se abre, enquanto isso, coloque em prática esses ensinamentos de ler e de reler. Coloque em prática os ensinamentos que você já entendeu, aquilo que você já entendeu da palavra, coloque em prática. E você vai crescendo na graça e no entendimento. E você volta a ler textos que antes você não compreendia, não entendia. E o próprio Espírito Santo de Deus vai se encarregar de ajudá-lo a entender. O que você não pode é abandonar,
é deixar de lado, é desistir da leitura, desistir de tentar compreender, porque algumas coisas realmente, irmãos, realmente são difíceis, porque nós não entendemos muitas vezes o contexto, o tempo em que foi escrito, por que foi escrito, por que se fala disso nesse determinado trecho da palavra de Deus. A gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa do Espírito Santo de Deus para entender, para compreender, para praticar, para viver. O próprio apóstolo Pedro, ele comentou em uma de suas cartas, ou melhor, ele comentou que as cartas de Paulo tinham coisas difíceis de entender. Vamos conferir aqui, 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Ouçam só o que Pedro escreveu. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Ele diz o seguinte, irmãos, ouçam só. Ele falando de Paulo, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. O Pedro diz que é difícil entender certas coisas que Paulo escreve, mas ele também diz que algumas pessoas distorcem o que Paulo diz. Entendem a importância da gente compreender e entender para que não sejamos enganados e para que nós não estejamos ensinando coisas erradas para outras pessoas? Meus queridos irmãos, para entender a palavra de Deus, confie no Espírito de Deus. E lembre-se de tudo que vale a pena, tudo que realmente é importante, vai demandar de nós, vai exigir de nós um pouco mais de esforço, de dedicação, de empenho. E a palavra do Senhor é palavra de vida, portanto vale a pena nós nos esforçarmos para entender, para compreender, ler, reler, procurar ajuda, orar pedindo ao Espírito Santo de Deus que abra o nosso entendimento, mas jamais abandonar porque não temos entendimento imediatamente. Amém? Pense nisso em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você já leu muita coisa que você não entende, porque eu tenho um monte de coisa que eu não entendo até hoje, mas não desisti de entender. Não desisti de entender. E é importante que você também não desista, que você continue tentando, persistindo, lendo, relendo, pesquisando, procurando ajuda, procure o seu pastor. Pode ser que ele não saiba também. Seu pastor também não tem como saber de tudo também não, meu irmão. Pode ser que ele não saiba. O que você não pode é desistir, é abandonar o desejo de conhecer mais da palavra do Senhor para as nossas vidas. Exercite-se, estude, esforce-se. Vale a pena. Para entender a palavra de Deus, confie no Espírito de Deus. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã, ó Pai, que nos desperte para as sagradas Escrituras, para que tenhamos entendimento, para que sejamos interessados, apaixonados pela Tua palavra, para que tenhamos um desejo ardente de conhecer, de ler, reler, buscar, orar, pedir entendimento do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a Tua palavra é palavra de vida. Nós sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Isso nós já sabemos, já compreendemos. E confiando nisso, nós te pedimos, ó Pai, que nos ajude a entender as demais coisas, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.